Começar. Bem, boa noite a todos os que estão presentes, os que estão participando, os que estão colaborando. Hoje é um dia bem peculiar para nós em Brasília, Dia do Médico, e é um dia, por um lado, muito pesaroso, por um outro lado, muito pleno. Pesaroso pelo falecimento da colega Roselisa Abarca Strong, uma pessoa muito dedicada por longos anos à pediatria e à pneumologia em Brasília, querida por todos os seus pacientes, querida por todos os seus colegas, mestre de muitos de nós. Tá? Então, nós lamentamos muito a despedida dela hoje. Lamentamos com a essência do nosso coração e da nossa alma. E é um dia pleno por, mais uma vez, podermos contar aqui com o Marco Aurélio. Tá? O Marco é uma pessoa que sempre é generosa, nunca hesitando em dividir o que tem dentro da cabeça, o que tem de conhecimento dentro do coração. Obrigado a todos. Eu quero, nesse momento, passar a palavra à doutora Renata Seixas, gastroenterologista pediátrica, e nossa querida presidente da SPDF, que coloriu os nossos eventos, coloriu as nossas prospecções, o nosso futuro. Doutora Renata, é com você, por favor. Obrigada, doutor Denis. Boa noite a todos. E, primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Marco Aurélio pela disponibilidade, como o doutor Denis já falou, de estar presente aqui conosco nessa noite, debatendo um tema de tamanha importância para a pediatria. Agradeço também a presença dos moderadores, doutor Denis, doutora Cláudia, doutora Silvia e a doutora Andréia. E hoje minha palavra é para falar desse dia 18 de outubro, que é o Dia do Médico. Hoje é o dia de prestar homenagem a todos esses profissionais. E eu queria falar um pouquinho da história, e sei que, como muitos já sabem, essa data foi escolhida para homenagear São Lucas, que é considerado o patrono dos médicos, desde o século XV. São Lucas nasceu no século I depois de Cristo e também exerceu a medicina. E ele foi um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. E, segundo a tradição, São Lucas era médico e ele estudou medicina na escola de Antioquia. E ele era citado pelo apóstolo Paulo, na Epístola a Colossenses, e que ele era chamado carinhosamente como amado médico. Então, queridos colegas, o que eu queria falar para vocês é que ser médico é muito mais que uma profissão. Quem escolhe a medicina escolhe não só uma carreira, mas escolhe um novo modo de viver, porque cuidar é uma responsabilidade muito grande. Temos a eterna busca do conhecimento para tentar diagnosticar e tratar da melhor forma possível os nossos pacientes. Ser médico é uma missão, é assumir um compromisso para o resto da vida, e também é não medir esforços para poder salvar essas vidas. E vimos, né, durante essa pandemia, que desde o surgimento dos primeiros casos de infecção, no final do ano de 2019, os médicos e os demais profissionais de saúde vêm atuando na linha de frente ao combate ao Covid-19. E esse trabalho, ele reforçou a importância da classe médica para toda a sociedade. E com novo olhar para esses profissionais, que eles foram considerados, nós fomos considerados como verdadeiros heróis. Mas, infelizmente, a gente sabe que atualmente, nós estamos vivenciando a tendência da desvalorização médica, com desrespeito ao trabalho médico, o boom de muitas faculdades que a gente está assistindo aqui no país, com a saturação de mercado de trabalho, os hospitais que não nos oferecem condições adequadas de trabalho para que possamos atuar a medicina dentro da ética, como aprendemos na nossa universidade, falta de apoio de alguns gestores de saúde, desrespeito aos honorários médicos e também muitos outros problemas que estamos enfrentando com o exercício da medicina aqui no Brasil. E para nós médicos, resta-nos unirmos forças com outras entidades e que possamos dar, e para que possamos dar o melhor de nós, é preciso que tenhamos respeito e cuidado com a nossa profissão. E a importância do médico, ela não deve ser só lembrada no dia 18 de outubro, nem durante as pandemias, ela deve ser lembrada diariamente, pois afinal, quem nunca precisou ir ao médico? E nesse dia tão dedicado exclusivamente a você, querido colega médico,
nós, da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, oferecemos todo o nosso carinho, gratidão e admiração, e para homenageá-lo fizemos um vídeo curto para comemorar esse dia. Eu agradeço a todos os colegas, a todos os médicos, e mais uma vez, parabéns pelo seu dia. E vou deixar aqui vocês, mais uma vez, muito obrigada, doutor Marcos, tenho certeza que será um evento excelente e que todos aproveitem. Muito obrigada pela atenção. Andressa, você pode passar o vídeo para a gente? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Renata. Bem, dando sequência aqui então, Renata, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Cláudia, a Luciana, a Silvia, tá, e a todos que podem colaborar com esse evento, e comunicar que a Andrea, por uma razão específica, ela não vai poder trabalhar hoje conosco, então estaremos somente nós. E como eu não tenho a habilidade que vocês têm, eu vou ficar como o condutor da apresentação de hoje, e a Renata e a Silvia nos ajudam a moderar, tá? E colocando também suas perguntas, seus conhecimentos, seus conteúdos para animar essa aula de hoje. Obrigado, Marco. Então, cedo a palavra ao Marco Aurélio e vamos começar. Muito obrigado, Denis, Cláudia, Renata, Andréia, Silvia, enfim, todo o grupo, Luciana, todo o grupo de Brasília, que eu tenho um carinho, um apreço especial. Eu agradeço a gentileza e o convite de vocês. Eu vou projetar aqui o primeiro slide, só peço a gentileza, Denis, que você confirme que enxerga na tela. Está na tela, tela cheia. Bom, a proposta, pessoal, é que a gente divida essa nossa hora de conversa aqui numa primeira parte, onde eu vou compartilhar com vocês as evidências mais recentes que temos em relação à Covid-19 nas crianças, com particular foco no que aprendemos em relação ao comportamento das vacinas nesse grupo etário, e a segunda parte dessa nossa conversa, que eu sempre entendo ser a mais produtiva, a gente reserva para perguntas e respostas, e eu vou ter um prazer em tentar, vamos dizer, responder as dúvidas e debater com vocês alguns temas que são, de fato, bastante controversos. Eu vou começar, né? Alguns de vocês já viram essa perspectiva que eu trago, mas eu acho que é uma perspectiva muito importante para a gente dar como alicerce para a nossa discussão. Introdução de vacinas sempre deve se pautar por análises de risco-benefício. Evidentemente, como qualquer medicamento, como qualquer produto biológico, evidentemente há riscos em relação ao uso das vacinas. Então, o que a gente tem que compreender é, primeiro, a carga da doença para a qual a gente tem como objetivo a prevenção, entender qual é essa carga nas diversas populações, o que a gente pode esperar das vacinas em termos de prevenção, a que desfechos essas vacinas conseguem nos proteger, de que forma, por quanto tempo, e aí sim a gente, vamos dizer, ter elementos para traçar recomendações pautadas em evidências. Então, nessa primeira parte da minha apresentação, eu vou revisar com vocês, de forma muito objetiva,
o que aprendemos em relação à repercussão da Covid-19 na população pediátrica. Esses são dados já antigos, do ano passado, mas são os primeiros dados da literatura que tentaram quantificar qual era a carga da doença grave pela Covid-19 na população pediátrica. São dados americanos que mostravam que, àquela época, nos Estados Unidos, ano passado, eles tinham um registro, até aquele momento, de aproximadamente 120 mortes pela Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 21 anos, e isso representava 0,1% das mortes, ou seja, para cada 1.000 mortes ocorridas nos Estados Unidos até o ano passado, uma delas ocorria abaixo de 21 anos, apesar desse grupo etário representar 1/4 da população americana. E quem morria de Covid? Quais eram as crianças que morriam pela Covid-19? 3 em cada 4 crianças e adolescentes que morreram de Covid-19 ano passado nos Estados Unidos eram portadores de doenças crônicas, com destaque para a doença pulmonar crônica, e aqui se entenda fibrose cística, asma grave, né? Asma leve, em absoluto, foi identificado até agora como um fator de risco para desfechos graves em pediatria. A obesidade, esta sim, tem sido um marcador de gravidade em todos os grupos etários, não foi diferente com as crianças. Encefalopatas, crianças portadoras de doença cardiovascular, evidentemente aqueles que têm doenças imunossupressoras. E entre os que morriam, eles identificaram que havia uma tendência de concentração de mortes no grupo mais velho, no grupo de 10 a 20 anos, que concentravam aproximadamente 70% das mortes, né, quando comparado com o grupo de 0 a 10 anos. Mais recentemente, houve um cenário muito diferente nos Estados Unidos, que é o cenário pós-vacinação. Então, aquele era o dado do ano passado, antes da vacinação, e esse é o dado após a vacinação. A vacinação que atingiu, obviamente, a população adulta nos Estados Unidos, com graus bastante heterogêneos de cobertura lá. Eles têm problemas que são difíceis de compreender, né, do ponto de vista político, etc., que fazem com que alguns locais tenham altas coberturas e outros estados e regiões tenham coberturas pífias de vacinação entre os adultos. Mas as crianças, uma vez que não foram alvo da vacinação, eles viram aumentar muito as taxas de incidência da doença. Então, percebam que, na primeira fase da Covid-19, eles identificavam, e aí eu não estou falando em mortes, eu estou falando nos casos identificados, mais ou menos 4% dos casos ocorriam nesse grupo etário de crianças e adolescentes. Nas últimas semanas, eles têm verificado 30% dos casos que são registrados nos Estados Unidos ocorrendo entre crianças e adolescentes. Então, houve, vamos dizer, um deslocamento, né, da doença, obviamente, para aqueles que não estão ainda contemplados com a vacinação, ou seja, basicamente as crianças e parte aí desses adolescentes. Aqui eu começo trazendo os dados brasileiros, para a gente poder refletir um pouquinho, né? Então, até esse momento, nos Estados Unidos, até o último dado do CDC, só para vocês terem uma ideia, desde que começou a Covid-19 lá, eles tiveram pouco menos de 500 mortes em crianças e adolescentes, numa população que é quase o dobro da nossa. Aqui no Brasil, com uma população menor que a deles, nós até o momento temos aproximadamente 2.400 mortes em crianças e adolescentes, entre 2020 e 2021. Esse é um estudo que foi publicado no Lancet, de um grupo brasileiro, e que tentou identificar entre crianças brasileiras e adolescentes brasileiros que morreram por Covid, se havia algum fator de risco que pudesse ser identificado. Evidentemente, presença de comorbidades, como era de se esperar, foram determinantes do maior risco de mortalidade, mas houve alguns achados interessantes, como, por exemplo, grupos etários. Aqui no Brasil, ao contrário do que eles viram nos Estados Unidos, lactentes tiveram uma razão de risco para a morte bem importante, de quase 2,5 vezes a razão de morte encontrada no grupo de crianças entre 2 e 11 anos. Algumas etnias
e regiões geopolíticas carentes do ponto de vista socioeconômico. Fenômeno que já havíamos observado com outras doenças infectocontagiosas aqui no Brasil, onde a mortalidade sempre foi muito superior à de outros países, como, por exemplo, mortalidade por doença diarreica infecciosa, mortalidade por doença respiratória, como bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório, pneumonias, etc. Quando a gente olha de uma outra forma também provocativa, eu fiz um cálculo de taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade expressa mortes por milhão de crianças e adolescentes. E calculei mortes por milhão de crianças e adolescentes no Brasil. A gente tem um índice aí de aproximadamente 45 mortes por milhão de crianças e adolescentes, versus números que são substancialmente mais baixos, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos. Por que eu estou mostrando isso? Porque é importante a gente compreender como a doença se comporta aqui e não necessariamente importar recomendações de outros países em que muitas vezes a carga dessa doença e o comportamento dessa doença é bastante diverso do comportamento observado aqui no nosso país. Fui um pouco mais além e calculei também número de mortes em crianças e adolescentes brasileiros durante um ano, entre julho do ano passado e junho desse ano, com o número de mortes em um ano registrado de 4 doenças imunopreveníveis para as quais todos nós orientamos vacina, e peguei o número de brasileiros abaixo de 19 anos que morreram por essas doenças no ano que precedeu a introdução dessas vacinas no calendário. Meningite meningocócica, doença pneumocócica invasiva, doença diarreica por rotavírus e o H1N1, né, o ano da influenza pandêmica em 2009, antes da gente implementar a vacina específica, o número de mortes em crianças e adolescentes para essas 4 doenças, e vejam que se eu somar as 4, né, eu vou chegar num número ainda inferior ao número de crianças brasileiras que morreram, né, nesses 12 meses de análise dessa casuística. Outro ponto importante é a tal da Covid longa, né? Todos vocês seguramente acompanham crianças ou acompanharam crianças e adolescentes com Covid-19 e há um percentual que persiste com sintomas, às vezes meses depois da doença ter ocorrido, a exemplo do que ocorre com adultos. A boa notícia que eu trago para vocês, e esse talvez seja o melhor dos estudos que eu vi, que é o estudo inglês, identificou que, ao contrário dos adultos, a persistência de sintomas na criança, ou seja, a Covid longa na criança, ela tem também um espectro muito mais leve do que aquele observado em adultos. Então, o percentual de crianças que persiste com sintomas por pelo menos mais de 28 dias foi de 4% nesse estudo, com uma tendência de que a relevância desses sintomas e que a frequência desses sintomas vá diminuindo a partir daí, ou seja, mostrando que a Covid longa em pediatria também é menos relevante que a Covid longa nos adultos. A síndrome inflamatória multissistêmica, esse é um estudo que a gente acaba de publicar numa parceria com o grupo do Ministério da Saúde, uma revisão dos primeiros perto aí de 600 casos de síndrome inflamatória reportados no Brasil, mas só para destacar aqui uma curiosidade, né? Aqui no Brasil, a mediana de idade da síndrome inflamatória é menor do que aquela registrada na literatura mundial e com uma letalidade 3 a 4 vezes maior que a letalidade registrada pela síndrome inflamatória em países do hemisfério norte, da Europa e dos Estados Unidos. Vamos lá, agora mostrar um pouco do que os estudos com as vacinas Covid-19 nos ensinaram, o que esperar dessas vacinas em crianças e adolescentes. A vacina que temos hoje no arsenal, autorizada para uso em crianças acima de 12 anos de idade, né, melhor dizendo, adolescentes, é uma única vacina aqui no Brasil, que é a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Esse é o estudo que foi publicado no New England, lembrando que esse foi um braço do estudo que incluiu adolescentes de 12 a 15 anos de idade, que fizeram parte dos estudos de fase 3 e que aqui eles reportam os resultados específicos desse grupo. Então, entender que esse é um estudo feito num único país,
nos Estados Unidos, com uma população incluída no estudo majoritariamente de raça branca, 85%, 90% dos adolescentes incluídos no estudo eram naive, não infectados previamente, e sem inclusão de adolescentes com doenças imunossupressoras. Então, eles foram randomizados 1 para 1, né? Um recebia vacina, um recebia placebo. A dose da vacina que foi usada nesses adolescentes é exatamente a mesma dose que se usa para adultos, ou seja, 30 microgramas da vacina é a concentração, a apresentação dos adolescentes. Como era de se esperar, quando a gente olha a resposta imune nos adolescentes de 12 a 15 anos, vejam aqui os títulos médios geométricos de 1.239, sendo que no grupo comparador, que era o grupo de indivíduos de 16 a 25 anos, onde houve demonstração de eficácia, eles tiveram uma concentração média de anticorpos que foi quase a metade daquela verificada nos adolescentes. Fenômeno já antecipado. A gente sabe que adolescentes respondem muito bem com vacinação e que quando a gente tem, muitas vezes, a necessidade de licenciar vacinas em adolescentes, uma das estratégias das agências regulatórias, quando as vacinas novas estão implementadas e que já demonstraram eficácia em grupos etários mais velhos, é se valer dos chamados estudos de imunobridging. O que quer dizer isso? Eu vou pegar um grupo de adolescentes e, ao invés de fazer um estudo de eficácia propriamente dito, que às vezes exige um N muito grande, eu faço um estudo de imunogenicidade. Eu ofereço a vacina a esses adolescentes, vou mensurar qual foi a resposta de anticorpos que eles apresentaram, e uma vez que essa resposta de anticorpos seja pelo menos igual à resposta de anticorpos verificada em adultos, aonde a vacina já demonstrou seu poder de eficácia, isso seria suficiente para autorizar o uso da vacina nesse grupo etário. Claro que aliado aos dados de segurança. Essa estratégia já foi utilizada em outras vacinas. Vocês se lembram que foi assim com a HPV. A HPV estudou eficácia nas mulheres acima de 16 anos e acima de 20 anos, etc. E quando foi para autorizar o uso da vacina de HPV nas adolescentes, a gente fez estudos de imunogenicidade. Então, essa era a ideia aqui, e como a gente já antecipava, demonstrou sim não inferioridade. Aliás, a resposta imune foi 2 vezes quase a resposta imune dos adultos. Mas eles tiveram ainda oportunidade até mesmo de ver eficácia nesse estudo. Houve apenas 16 casos de Covid-19 no estudo, entre esses meninos e meninas de 12 a 15 anos, mas os 16 casos estavam no grupo placebo, ou seja, houve 0 casos entre vacinados de Covid-19. Limitações, de novo, né? Era um estudo com 2.100 adolescentes, metade receberam placebo, metade receberam a vacina. Então, os dados de segurança se referem a pouco mais de 1.000 adolescentes de 12 a 15 anos. Recentemente, vocês viram, não a publicação, mas a apresentação à imprensa dos dados da mesma vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Qual a concentração que está sendo usada nos estudos de crianças de 5 a 11 anos? 1/3 da dose, pessoal. Então, a dose que está sendo testada para crianças de 5 a 11 anos é 1/3 da dose, ou seja, 10 microgramas é a dose que está sendo utilizada para esse grupo etário. E eles mostraram os primeiros dados de imunogenicidade. Então, os títulos médios geométricos nesse grupo de 5 a 11 anos, com 1/3 da dose, mostraram respostas imunes, de novo, não inferiores às respostas imunes dos adultos, né? Percebam que foi muito similar à resposta imune verificada nos adultos. E eu lembro que eles seguem também com os estudos abaixo de 5 anos de idade. E abaixo de 5 anos de idade, a dose que eles usam é 1/10 da dose, ou seja, 3 microgramas da concentração da vacina. A Moderna também está caminhando com estudos em adolescentes, eles publicaram também
os primeiros dados em adolescentes muito parecidos com os dados da vacina da Pfizer. Essa é outra vacina de RNA mensageiro. Então, também, nesse estudo que incluiu 3.700 adolescentes, né, que tomaram ou a vacina Moderna ou placebo, e numa proporção de 2:1, eles não tiveram nenhum caso de Covid-19 que tenha ocorrido mais de 14 dias depois da segunda dose da vacina Moderna, neste grupo que foi alvo desse estudo. Em relação a eventos adversos, né, de novo, reconhecendo que aqui a gente fala de eventos adversos tanto na Pfizer como na Moderna, de pouco mais de 1.000 a 2.000 adolescentes em cada um desses estudos, mas o que eles observaram foi basicamente a presença de eventos adversos locais e, entre os sistêmicos, cefaleia, fadiga e mialgia. Muito interessante com a vacina de RNA mensageiro, aqueles de vocês que estão acompanhando os indivíduos vacinados já se deram conta disso, há uma tendência de mais evento adverso na segunda dose do que na primeira dose, o contrário do que ocorre com as vacinas de vetor viral não replicante. Aqui só para mostrar que esses estudos estão caminhando agora para lactentes, né? Então, as duas companhias têm aí estudos em lactentes a partir de 6 meses em andamento. Coronavac, né? Coronavac, vacina inativada, plataforma bastante conhecida de todos nós. Curiosamente, até agora, uma vacina que não conseguiu ainda ganhar autorização de uso aqui no nosso país, em função da limitada experiência com crianças que foi alvo de estudos com a vacina inativada. Esse é um dos poucos estudos em crianças, e é um estudo de fase 1 e fase 2, juntos, na mesma publicação, de crianças de 3 a 17 anos, mas 550 crianças que tomaram ou Coronavac ou placebo, e em concentrações diferentes, na concentração igual a que é feita em adultos e metade da concentração. Aqui, eles identificaram que as taxas de soroconversão e de produção de títulos médios de anticorpos neutralizantes, nesses grupos de 3 a 17 anos, foram respostas, de novo, como se esperava, não inferiores às respostas tanto de adultos jovens como de idosos, né? Até com concentrações que foram quase o dobro daquelas verificadas nesses grupos mais velhos, e sem nenhum evento adverso que chamasse a atenção. Esse aqui, pessoal, é algo que não está publicado, mas é disponível. Não sei se vocês sabem, mas a China já está vacinando crianças e adolescentes com 3 anos de idade para cima com a Coronavac. E eles divulgaram esses dados de farmacovigilância, de mundo real, de 63 milhões de doses de Coronavac que foram aplicadas em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Foram 40 milhões de crianças chinesas, e reportaram um perfil de reatogenicidade, né, de tolerabilidade, muito dentro do esperado e daquilo que a gente vem observando. Ou seja, pouquíssimos eventos adversos. Vejo aqui que eventos adversos graves foram reportados nas taxas de 0,04 eventos para cada 100 mil doses. Isso daria 4 eventos para cada 10 milhões de doses. Realmente são números bastante baixos aí de eventos adversos, mas não alvo ainda de um estudo clínico de fase 3, e esse foi um dos argumentos da Anvisa, né, aguardando mais dados para entender como possível o uso dessa vacina na população pediátrica. Só como curiosidade, Chile e Argentina, as agências regulatórias de lá entenderam de forma diferente, e o Chile já autorizou o uso da Coronavac para crianças acima de 6 anos de idade, já estão vacinando crianças chilenas com mais de 6 anos, e a Argentina, semana passada, liberou a Sinopharm, que é uma outra vacina inativada, muito parecida com a da Sinovac, da Coronavac, para crianças argentinas acima de 3 anos de idade, que é a estratégia da Argentina de vacinação com essas vacinas inativadas. O que a gente aprendeu depois dos estudos propriamente ditos, aí dados de mundo real, né, foram esses eventos de miocardite, que começaram a ser descritos em Israel,
depois foram descritos também nos Estados Unidos e em outros locais. Curiosamente, são quadros que aparecem principalmente em determinados grupos etários, ela não é exclusiva dos adolescentes, mas ocorre com mais frequência entre adolescentes, com muito maior frequência na segunda dose do que na primeira, e com significativamente maior frequência nos meninos e homens jovens do que nas meninas e nas mulheres jovens. Então, há aí uma relação com a segunda dose, com o fato de ser do sexo masculino. Então, esse tem sido algo que se identificou com esses casos de miocardite e de pericardite. Outro ponto importante, esses casos de miocardite têm se comportado, de forma geral, com menor gravidade quando se compara com os casos de miocardite que nós estamos habituados a identificar em crianças e adolescentes, associados ao enterovírus, associados a diversos agentes etiológicos e a diversos agentes virais, e também muito menos graves que os casos de miocardite associados ao próprio SARS-CoV-2, né? Uma vez que essa também tem sido uma complicação vista pela Covid-19. Isso motivou várias análises de risco-benefício, ou seja, ao vacinar uma proporção grande da população, qual seria o número de casos de miocardite que você teria e o que você conseguiria prevenir em termos de hospitalização, em termos de morte, em termos de número de casos, etc. Então, essas são análises feitas nos Estados Unidos, né? Aí vai depender do grupo etário, porque há uma concentração de maior risco especificamente nesse grupo de 12 a 17 anos, né? Aqui no grupo de 18 a 24 e aqui no grupo de 24 a 29 anos, os benefícios em termos de prevenção, tanto em meninas como de meninos, de casos de Covid-19, de hospitalizações em UTI e de mortes, né? O que você previne para cada 1 milhão de doses de vacina e o que você gera de casos de miocardite para cada 1 milhão de doses de vacina aplicadas. Então, isso gerou essa análise de risco-benefício, né? Desse lado aqui, o que você previne, desse lado aqui, o que você gera de casos, e a percepção das agências que recomendam a vacinação nos Estados Unidos, a CIP e o CDC, é que os benefícios superavam de forma substancial os riscos e, portanto, mantiveram a vacinação. Aqui um documento que eu até sugiro a leitura a todos, essa é a referência do Circulation, bastante interessante de como deve ser o manejo, do que a gente deve estar atento para reconhecer esses casos de miocardite, qual que é a sugestão de manejo desses casos do ponto de vista terapêutico, desde manejo só com anti-inflamatórios não esteroides para os casos mais leves, até mesmo o uso da imunoglobulina, etc., para aqueles que são admitidos, e algumas vezes até admitidos em unidades de terapia intensiva. Essas são as 6 principais casuísticas já publicadas, né? Pacientes que tiveram os seus sintomas resolvidos em cada uma dessas casuísticas. Vocês veem que na maioria delas houve resolução de virtualmente todos os casos, ou seja, são miocardites que têm se comportado como miocardites transitórias. Essa também é uma das características desses casos de miocardite que têm sido reportados. Esse, pessoal, é o primeiro estudo publicado semana passada, o primeiro estudo de mundo real de efetividade em adolescentes. Estudo feito em Israel, nos primeiros 30 dias após a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos, depois de 2 doses, e aqui as estimativas de efetividade para a prevenção da Covid-19. Então, a gente percebe que nesses primeiros 30 dias após a segunda dose da vacina, houve uma indução de proteção de aproximadamente 90% no que diz respeito a prevenir Covid-19 nessa população de adolescentes, como a gente já esperava. O que está se fazendo por aí, né? Aqui na América Latina eu já comentei com vocês, né, os principais recomendações. Na Europa, esse é a atual recomendação na Europa, de acordo com a última publicação, até um mês atrás, 28 países na Europa já recomendavam vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Esses 28 países aqui
recomendam para todos os adolescentes a vacinação e 2 dos 30 países recomendam apenas para os adolescentes de risco, que é a Croácia e a Suécia. Todos os outros recomendam para todos os adolescentes, sendo que a Noruega optou por fazer uma recomendação de uma única dose para aqueles que têm 12 a 15 anos de idade. O Reino Unido, que hoje não faz parte mais aí do ECDC da Europa, né, tem uma posição à parte, o Reino Unido também tem uma recomendação nesse momento de uma única dose para os adolescentes e eles estão aguardando mais dados consolidados para decidirem em relação ao melhor momento de fazer a segunda dose. Deixando claro que eles, para os adolescentes que vivem com pessoas de risco no mesmo domicílio, ou para os adolescentes que fazem parte dos chamados grupos de risco, ou seja, que têm comorbidades, para esses 2 grupos de adolescentes, a recomendação no Reino Unido, inclusive, é de 2 doses. Nesses outros países que eu mostrei aqui, né, à exceção da Noruega, esses outros 27 países têm recomendações de 2 doses da vacina. Muito se discutiu, né, e só para fechar aqui essa nossa primeira parte da discussão, a Organização Mundial da Saúde colocou, num primeiro momento, que a vacinação de adolescentes ela deveria aguardar a vacinação dos adultos, onde, obviamente, se concentram as mortes pela Covid-19 e a carga, lembrando que muitos países do mundo, né, particularmente aqueles chamados de baixa income, né, de renda, né, de baixa registro de renda financeira, é o que vocês estão vendo em azulzinho escuro, bem fininho aqui, eles mal tinham começado o seu processo de vacinação, né, enquanto outros países já tinham praticamente contemplado vacinas e já estavam distribuindo para adolescentes, colocando que haveria uma necessidade de se discutir uma forma mais equânime de distribuição dessas vacinas, e a COVAX é uma dessas estratégias que tenta contemplar essa distribuição. Então, esses eram as principais evidências que eu queria atualizar vocês em relação ao que nós temos com as vacinas. Entendo que a decisão de introdução de vacinas em crianças e adolescentes, conforme eu disse no início da minha apresentação, deve ser norteada por análises de risco-benefício de cada país, reconhecendo as peculiaridades epidemiológicas, reconhecendo as peculiaridades de disponibilidade de doses de vacina e de priorização de cada um desses lugares. Evidentemente, adolescentes de risco têm que ser priorizados, assim como as meninas gestantes, assim como aqueles que têm doenças mentais, assim como aqueles que vivem, né, com indivíduos de maior risco no seu domicílio, e a gente tem uma urgência em ampliar o leque de vacinas para usar nessas crianças e adolescentes. Entendo, né, como última mensagem, que não só a vacina de RNA mensageiro, mas eu acho que, particularmente, as vacinas inativadas seriam vacinas muito interessantes para serem utilizadas na população pediátrica, pelo seu perfil de segurança, pela sua ótima tolerabilidade, pela baixa incidência de eventos adversos, e reconhecendo que a principal limitação das vacinas inativadas, que é uma indução de proteção menos eficiente e uma menor produção de anticorpos, o que a gente já viu demonstrado, que é particularmente preocupante, por exemplo, em idosos, para crianças a gente não enxerga da mesma forma. Então, nessa análise de risco-benefício, eu acho que a gente deveria, de fato, compreender melhor como se comportam essas vacinas nesses grupos etários, né? Porque eu acho que seriam mais um instrumento, além da vacina de RNA mensageiro, para ser utilizada no grupo de crianças e adolescentes. E entendo também que essa estratégia que Pfizer está utilizando agora e Moderna, de concentrações menores da vacina nas crianças, é algo que também deveríamos pesquisar em adolescentes. Se essas concentrações menores, que, por exemplo, estão sendo usadas nas crianças de 5 a 11 anos, não seriam suficientes para desencadear uma adequada resposta imune e, portanto, efetividade, né, uma vez implementada, e que talvez se traduzisse por uma melhor tolerabilidade dessas vacinas nesses grupos etários.
Eu vou interromper aqui a minha apresentação para que a gente tenha tempo de debate. Marco, muito obrigado por essa apresentação fantástica. Tá? Eu, nesse momento, vou aproveitar que eu estou aqui na tela e vou te fazer logo uma citação, depois eu passo para a Silvia e para a Cláudia. Tá? Nesse final de semana, houve uma publicação do Nature dizendo que pessoas de uma faixa etária mais avançada, que fizeram 2 doses de vacina inativada, ao receber uma terceira dose de vacina com base em RNA, tiveram, uma boa parte delas teve uma hiperimunidade. Você chegou a saber algo a respeito? Então, vamos lá, né? São os chamados estudos heterólogos de vacinação. Então, você tem já bastante evidência na literatura com esses esquemas heterólogos. Então, pessoas que utilizaram vacinas de vetor viral não replicante, por exemplo, AstraZeneca, e tomam vacina de RNA mensageiro, ou vice-versa, e já há dados com vacinas inativadas, como Coronavac, como a vacina Covaxin, da Índia, tem uma publicação também, e que são, na sequência, recebem ou uma vacina de vetor viral não replicante ou uma vacina de RNA mensageiro. E o que eu posso te dizer, Denis, é que, ao fazer esses esquemas heterólogos, de forma geral, as respostas imunes têm sido muito positivas e elas se traduzem por melhor índice de imunogenicidade que com o esquema homólogo com uma vacina inativada. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer uma terceira dose de vacina inativada para mim ou para você, que tomamos Coronavac lá atrás, nós vamos desencadear uma ótima resposta imune. Mas se eu fizer uma terceira dose com vacina de RNA mensageiro, ou até mesmo com vetor viral, a nossa desencadeamento de resposta imune é ainda maior. Então, melhores respostas imunes de anticorpos neutralizantes, a despeito de ainda não conhecermos qual é o correlato de proteção, o que a gente já sabe é muito importante ter anticorpo neutralizante, não só no que diz respeito à proteção em curto prazo, mas também para uma persistência maior de proteção. E, claro, né, evidentemente, existem aí por trás da nossa proteção a presença de outros pilares da imunidade, como, por exemplo, a imunidade celular. Então, no estudo da Moderna, só para terminar meu raciocínio aqui, Denis, no estudo recentemente publicado na Nature também, com os dados da vacina Moderna, tentando buscar um correlato de proteção, eles viram que alguns indivíduos que não tinham detecção de anticorpo neutralizante depois de ser vacinado, iam lá, faziam lá sorologia para anticorpo neutralizante e não detectavam anticorpo neutralizante, eles ainda tinham quase 45% de efetividade na proteção contra a Covid-19, mostrando que esses outros pilares da imunidade provavelmente desempenham um papel, ou talvez os nossos métodos de detecção de anticorpos neutralizantes não sejam sensíveis o suficientes para detectar certas concentrações de anticorpos que desempenham um papel protetor, mas não são passíveis de detecção pelos métodos laboratoriais hoje disponíveis. Lembrando que o que é necessário para nos proteger de forma grave é uma concentração menor do que aquela que é necessária para nos proteger das formas leves e moderadas, e é muito menor do que aquela que é necessária para nos proteger do mais desafiador dos desfechos. Sabe qual é? Proteger contra a infecção. É impedir que o indivíduo até mesmo contraia o vírus, mesmo que sem sintomas. Algo que algumas das vacinas que todos nós fazemos conseguem de forma espetacular, como sarampo, como rubéola, como poliomielite, mas que essas vacinas de primeira geração para a Covid-19 diminuem o risco de infecção, mas não com a mesma eficiência que essas vacinas que eu citei. Por isso que, com essas atuais vacinas, nós não temos como eliminar a circulação desse vírus, mas apenas controlá-lo. Talvez com vacinas de segunda geração, que de fato previnam infecção, esse cenário possa mudar. Obrigado, Marco. Espero que muitas pessoas que estão nos ouvindo tenham sentido o mesmo bem-estar que eu senti agora com a sua fala. Tá? Tomei a terceira dose e hoje eu me sinto um pouco mais confiante. Tá? Olha, você pode ter Silvia... certeza que essa terceira dose, para nós, né,
especialmente para aqueles que têm mais de 50, 60 anos, ela é muito importante. A gente sabe que foram publicados, Denis, alguns estudos de duração de proteção nessas últimas semanas. Eu vou citar 2 deles que eu achei muito importantes, que é o do Catar e o do grupo Kaiser Permanente. Sabe aquele grupo Kaiser Permanente da Califórnia, que tem uma rede enorme, importantíssimo? Eles monitoraram duração de proteção pós-vacina da Pfizer. Para 2 desfechos. Covid-19, e aí inclui tudo, forma leve, forma assintomática, etc. E segundo desfecho, hospitalização e morte, ao longo de um período. Passados aproximadamente 5 a 7 meses, a proteção contra a Covid-19, naqueles indivíduos mais velhos, acima de 60 anos, a partir do 4º mês, começa a cair. Começa a cair e, depois de 5 a 7 meses, a proteção contra a Covid-19, que era de 80%, 90%, cai para 40%, 50%. Mas a proteção contra hospitalização e morte, que era de 90%, 5 a 7 meses depois, continua num patamar bastante elevado, quase sem detecção de queda relevante, mostrando, mais uma vez, que as vacinas desempenham principalmente, o papel principal das vacinas é nos proteger de formas graves. Mas, claro, esse é o dado da vacina de RNA mensageiro, que é a vacina que tem os mais altos títulos de anticorpos. Uma vacina como vacina inativada, que tem títulos de anticorpos mais baixos e efetividade mais baixa, evidentemente a suscetibilidade com o passar do tempo virá antes, né? Por isso que é importante essa recomendação de dose de reforço, que hoje é feita para os idosos. Eu entendo que essa, na minha opinião, se eu tivesse que eleger a dose mais importante para o Brasil fazer nesse momento, é a dose de reforço dos indivíduos acima de 60 anos. Ela é muito importante, porque, neste momento, aqueles que têm risco principal de morte aqui no país são basicamente esses indivíduos, os acima de 60 anos, que foram vacinados meses atrás, 6, 7 meses atrás, e que, portanto, nesse momento, a gente já sabe que essa é a lição importante que a gente aprendeu nessas últimas semanas e meses. A duração de proteção, ela tem uma tendência de queda, que nem a gente vê com influenza. Marco, eu quero aproveitar a interrupção e dar um grande abraço para a nossa colega Isilda Tâmega, que está bem ali no cantinho da tela. Querida Tempo que eu Isilda. não a vejo. Tá? Um beijo grande, Isilda. Tá? E quero aproveitar, Silvia, se Ela você está me nas montanhas, ela está nas montanhas da Suíça aí, né? Estou vendo ali. Se a Silvia puder me dar mais um segundinho só, eu queria aproveitar todo esse panorama, esse perfil que você traçou, Marco, e fazer uma questão que está me deixando aqui inquieto na cadeira. Tá? Você acha que com esse perfil traçado pela imunidade que você fez agora, a gente está, de fato, num momento de afrouxamento das regras de proteção, de profilaxia, de prevenção? Ponto importante, né? Eu acho o seguinte, Denis, se discutiu muito, né, com a chegada da Delta, que a gente ia ter um boom de casos, né, etc. Tal. Não sei se vocês chegaram a me ouvir em alguma dessas coisas. Eu falei, olha, se a gente acelerar a vacinação, se mantivermos esse esquema de dose estendida, que é o que a gente tinha feito, né, no início, e levando em conta o que aconteceu aqui, eu acreditava que a gente podia ter um cenário que não fosse aquele que foi verificado em outros locais. E, de fato, isso não aconteceu. Eu acho que não aconteceu aqui no Brasil, por quê? Porque nós tivemos uma vacinação recente, algo que os americanos e os israelenses não tiveram. Eles vacinaram lá atrás, no comecinho do ano, com um esquema de 21 dias entre as 2 doses, rapidamente vacinaram todo mundo, que foi ótimo para eles naquele momento, só que foi em janeiro, dezembro do ano passado começou. Então, quando chegou na metade desse ano, eles já tinham diminuição de proteção, conforme eu mostrei. Nós atrasamos a nossa vacinação, mas esse atraso, de certa forma, para a Delta foi interessante, porque quando ela chegou, ela encontrou aqui no Brasil uma população que recentemente tinha sido vacinada, com aquele esquema estendido, que permitiu respostas imunes mais robustas, e
se traduz por melhor tempo de proteção. Então, pegou uma população também que tinha tido uma soroprevalência importante com a gama, uma circulação importante da gama, e junto com homogeneidade de cobertura, porque aqui no Brasil as coberturas, de certa forma, são mais homogêneas. Nos Estados Unidos, aquelas questões políticas, que eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eles têm estados que têm 80% de cobertura e estados que têm 30%, 40%, que são antivacinadores, etc. Então, isso também é prejudicial no que diz respeito a conter a disseminação do vírus. Então, eu acho que esses fatores nos ajudaram muito. Homogeneidade de cobertura, vacinação recente e alta prevalência da infecção por uma variante diferente, que foi a variante gama. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que falta pouco para a gente conquistar realmente o controle, né, dos índices de transmissão. Então, entendo que ainda não é o momento de flexibilizar. É óbvio que está todo mundo ansioso, é cansativo ficar usando máscara, claro que é, mas particularmente o uso das máscaras, eu entendo que se você chegar amanhã, Denis, e for na televisão e disser que dá para tirar a máscara em lugar aberto, o que vai acontecer? A gente conhece a nossa população. O indivíduo sai de casa sem máscara, porque ele esquece que ele vai pegar um ônibus, aí ele vai entrar no transporte público. Ah, mas eu ia na rua, então não precisava usar máscara. Ele vai entrar no transporte público sem máscara, ele vai entrar nos lugares sem máscara. Então, eu acho que falta pouco para a gente alcançar o objetivo. Acho que é possível, sim, flexibilizar em algum momento, mas para isso a gente precisa ter disciplina, precisa ter mensagens muito corretas por parte das autoridades para que isso seja implementado, monitoramento adequado, testagem adequada para implementar essas mudanças, e eu entendo que ainda falta um pouquinho. Então, minha opinião, eu acho que a gente está muito próximo de implementar medidas de flexibilização exitosas, mas particularmente com o uso das máscaras, eu ainda seria cauteloso e acho que ainda não é o momento de abrir mão dessa recomendação, porque a hora que se abrir, ela deixa de existir, na semana seguinte ninguém mais usa máscara. Muito bem. Silvia e Cláudia, agora é com vocês. Obrigado. O senhor já moderou demais, né, doutor Denis? Vou ficar na retaguarda aqui, sem imagem, mas estou aqui atrás, tá? Tá bom, querido. Nossa, Marco, muito obrigado. Você resumiu, e colocações assim, era o que nós tínhamos combinado de introduzirmos, colocando os dados do boletim epidemiológico, quando as pessoas falam por que vacinar criança, não é isso, Marco? Aquele gráfico que você fez brilhante, mostrando quando indicamos vacina do meningococo, vacina do pneumococo, quantas crianças morriam por essas doenças. Então, não é assim que a gente vai dizer que as crianças não têm necessidade de vacinar. Brilhante essa colocação. Além de colocar o número de óbitos, a gente tinha levantado também o número de internações, né, por síndrome respiratória aguda grave, foi maior ainda. As crianças que ficaram com sequelas, crianças e adolescentes, não são poucas, né? Pelo boletim, já quase 20 mil crianças. Então, assim, isso, a colocação de raciocínio, assim, para pesar, não, então as crianças não têm indicação de vacinação, não é por aí, né? Brilhante as suas colocações. Acho até, Cláudia, que, vamos dizer, em anos posteriores, por isso que eu quis destacar que essas análises de risco-benefício são dinâmicas e têm que ser feitas à luz das evidências. Talvez no ano que vem, com uma circulação diferente, sazonal, um comportamento diferente, com a imunidade das pessoas já treinada, a gente reflita em relação a algumas recomendações, não é? E talvez não seja necessário, mas nesse momento não há nenhuma dúvida. E é por isso que eu gostaria de ter a experiência de algumas vacinas que eu enxergo isentas de muita encrenca, né, na população pediátrica, porque acho que isso ajudaria muito o nosso raciocínio, contar com, além das vacinas de RNA, com outras vacinas para as crianças. Sim, sim, que você estava falando, né? Então, assim, já tem algumas perguntas aqui no chat. Tem uma colocação que uma pessoa colocou, assim, qual a estratégia para monitorar o mais temido risco da vacina de RNA?
e que ela sente, é uma pergunta da Lilian, que a Secretaria de Saúde estaria tendo uma pouca atuação, assim. Eu acho que pode não aparecer, Lilian, mas os eventos eles são reportados, né? E é investigado, o pessoal está trabalhando e muito, né? Investigando todos os casos e tem uma rotina de investigação para isso, não é, Marco? Então, e isso tudo é reportado, tanto localmente quanto ao Programa Nacional de Imunização. Então, tem equipes específicas para investigar os eventos adversos, né? Então, assim, outra estratégia seria como o Marco está fazendo, acho que nos eventos científicos, divulgar como investigar, não é isso, Marco? Aquela referência, né, da revista de cardiologia, que tem isso, que tem bastante, assim, um protocolo para a gente seguir e que exames fazer e investigar. E quando pensar, né, na miocardite, isso é importante, como se Sim, manifestam esses casos, exatamente, né? Dor no clínica, peito, enfim, as características de desconforto, de taquicardia, de palpitação, todas essas manifestações que podem fazer parte de um processo inflamatório miocárdico, né, e que você tem que estar particularmente atento, e estratégias de mitigar esse risco. Eu acho que vão surgir estratégias, por isso eu provoquei algumas, né? Eu acho que a gente tem que era aquilo que você estava falando, que é pela dose, né? Quantidade de antígeno nas vacinas, né, Marco? Será que assim, uma dose mais baixa vai ser melhor tolerada e com melhor tolerabilidade se traduza por menor risco desses eventos? É possível que sim. Então, ninguém testou nos adolescentes essa dose que está sendo testada em crianças. Por que não? Por que não fazer um estudo, por exemplo, de imunogenicidade em adolescentes, da dose padrão que está sendo usada versus a dose mais baixa? Já que eles tiveram uma resposta tão boa, não foi? Então, eu acho que vai ser não inferior também a resposta nos adolescentes, mesmo com a dose mais baixa. Já com a dose mais baixa. Que seria uma estratégia, né, uma opção de... Claro, eu acho que do jeito que está... É óbvio que os benefícios são muito maiores nesse momento e a gente tem muita clareza em apoiar a vacinação, tudo, mas são todas estratégias para mitigar, né? E acho que a ideia dos ingleses em aguardar é ver se nesse meio tempo surge alguma coisa aí que possa interferir, principalmente porque a gente viu que boa parte dos eventos foi na segunda dose, né? Sim, sim, sim. Silvia, só para terminar as perguntas do chat que estavam... acho que o Luiz Antônio perguntou se a reação vacinal tem relação direta com a proteção. Não entendi se era como se fosse assim, maior proteção, maior nível de reação. Eu entendi a pergunta. Ele quis dizer, eu acho que é o seguinte, o que a pessoa quis dizer é o seguinte, uma vacina que provoca muita reação, febre, dor, etc. Ela é mais imunogênica? Ela é mais protetora que uma vacina que não provoca? E eu vou dizer em absoluto, isso não tem nenhuma relação. Vou dar um exemplo para vocês. Hepatite A. Hepatite A. Tem uma vacina mais bacana do ponto de vista de evento adverso. Uma dose isenta de evento adverso e a vacina mais efetiva que eu conheço, né? Uma dose já é... Então, incidência de evento adverso não guarda relação com efetividade. Anticorpo, sim. Sim. Só citando a referência da publicação da síndrome inflamatória, ela está em que revista? A publicação da revista de epidemiologia, ela está ainda em fase de pré-print, já está aceita para publicação, em breve ela vai estar disponível. É uma parceria muito bacana com o grupo aí de Brasília, do Ministério da Saúde. A gente participou, uma publicação muito interessante. Depois eu mando para você, Cláudia, a publicação, e aí você compartilha com todos. PDF. Tá bom. Eu não consegui compartilhar pelo Zoom aqui, mas compartilhei já com alguns colegas aqui no WhatsApp. Depois eu envio. Tá. Vai lá, Silvia. Você tinha várias colocações, né, que a gente tinha conversado, né? Sim, algumas, mas acho que várias delas já foram aí. Acho que várias delas já foram elucidadas. É sempre muito bom ouvi-lo, doutor Marco. Tá? Obrigada aí. Bom, eu acho que essa questão, né, quando a gente fala de vacinação, risco-benefício tem que ser sempre levado em conta, sempre ponderada, né? E essa discussão que tem vindo de forma recorrente
O benefício epidemiológico, né, pensando no grupo, é incontestável, uma vez que a nossa população é uma população jovem, né? Então, enfim, se a gente está deixando de imunizar essa faixa etária de menores de 12 anos, a gente está deixando de imunizar um grupo que tem representatividade na nossa população. E uma discussão muito grande que a gente vê entre os colegas é essa questão do, né, e o benefício individual e o risco individual, né? Enfim, como avaliar. E como a doutora Cláudia colocou, acho que aquele slide, né, que foi colocado sobre mortes por outras doenças imunopreveníveis esclarece e responde isso aí de uma forma muito clara e de uma forma muito objetiva. Bom, em relação a risco individual, né, muito tem se falado em relação às miocardites, a gente tem publicações de outros países, né, falando em adolescentes, em jovens com miocardites. Eu gostaria de ouvir da vivência do senhor, enfim, se já, né, o que tem experimentado nesse sentido. Aqui no Distrito Federal, a gente começou a vacinar esse grupo de pacientes há relativamente pouco tempo, então acho que não tivemos tempo hábil ainda para vivenciar essas situações. Eu acho que principalmente porque estamos na primeira dose, né? Então, Exato. a gente vai ter uma oportunidade maior quando tivermos aí frente à segunda dose, né? Acho que só para adicionar um comentário em relação à vacinação de adolescente, que é o aspecto de prevenir infecção, né? Eu disse que as vacinas, elas têm mais dificuldade em prevenir infecção do que prevenir os outros desfechos. Não quer dizer que elas não previnam, elas diminuem o risco de infecção naqueles que contraem, a despeito de vacinados. Nós vemos, de forma geral, cargas virais mais baixas e transmissão por menos tempo. Há diversos estudos corroborando isso, inclusive frente à variante Delta, não é diferente. Inclusive, para Delta, esses dados foram demonstrados, né, recentemente publicados. O que acontece é que a efetividade para te prevenir de transmitir o vírus, uma vez que você é infectado, mesmo tendo sido vacinado, conforme passa o tempo também da segunda dose, rapidamente ela diminui. Esse é o grande desafio. Por isso que também é um outro fator que contribuiu para Delta se alastrar nos Estados Unidos. Eles já estavam com a sua proteção contra a infecção, porque já tinham passado vários meses da vacina, diminuída. Então, eles não conseguiram estabelecer barreiras, né, para a transmissão do vírus. Então, vacinar adolescentes nesse momento aqui no nosso país, acho interessante, porque além da proteção individual, de alguma forma, você cria mais um grupo aí, pelo menos em curto prazo, a gente tem que reconhecer isso, pelo menos em curto prazo, protegido com algum grau também para infecção, não com a mesma eficiência que você protege esse indivíduo para hospitalização, para morte, mas com algum grau de proteção. Acho que outra coisa interessante dessa semana, né, Silvia, que saiu, não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, foi a discussão em relação à vacina da Janssen. Não sei se vocês viram isso. A vacina da Janssen é vacina em dose única, certo? Por que ela é em dose única? O que ela tem de especial? Ela é melhor que uma dose da Pfizer? Ela é melhor que uma dose da Moderna? Ela é melhor que uma dose da AstraZeneca? Creio que não. Ela foi autorizada em dose única porque eles, quando desenharam o estudo clínico, desenharam uma dose só e atingiram aquele limiar de pelo menos 50% de eficácia para prevenir Covid-19 nos primeiros 2 meses depois da primeira dose. Algo que se a Astra tivesse feito, algo que se a Pfizer tivesse feito, eles também teriam obtido esse licenciamento. Mas é claro que esses indivíduos que tomaram Janssen se beneficiam de uma segunda dose. Ela acrescenta na resposta imune, ela acrescenta na eficácia. Então, essa semana nos Estados Unidos, um painel de experts se reuniu e falou aquilo que a gente vem dizendo já há algum tempo, que a vacina da Janssen, idealmente, deve ser uma vacina em 2 doses, com aproximadamente 2 meses de intervalo. E recomendaram ao FDA e ao CDC que revejam esse posicionamento. Então, FDA e CDC vão se reunir para decidir sobre isso e antecipo, me atrevo a dizer que provavelmente eles vão incorporar uma recomendação de 2 doses para a Janssen, a exemplo do que a gente faz com a Astra, a exemplo do que a gente faz
com Pfizer, com Moderna, etc., né? Então, passa a ser também uma vacina, em breve, passa a ser também uma vacina que deve ser recomendada em 2 doses na sua imunização primária. Sim. Mais uma pergunta aqui do chat. Agora já tem outra... faz essas perguntas, né? Acho que ficou naquela do anticorpo neutralizante da criança que já teve Covid, né? As pessoas que já tiveram Covid, Cláudia, o que os estudos têm nos mostrado? Qual que é o indivíduo que alcança o melhor grau de proteção hoje? O indivíduo que teve a doença e que toma a vacina. Esse é o que a gente chama de imunidade híbrida. É o termo que foi usado. Tem uma publicação no Nature recente, bem interessante sobre isso. Imunidade híbrida é aquela advinda da combinação da imunidade fruto da infecção pelo SARS-CoV-2, seguida da imunidade induzida pela vacina. Então, você alcança uma resposta imune com essa imunidade, entre aspas, híbrida, que hoje é a que a gente enxerga como a melhor. Então, esses indivíduos que se infectaram e depois tomaram a vacina, eles realmente alcançam uma proteção muito maior que os outros, sejam aqueles que estão só infectados ou só vacinados. Tanto é que alguns países da Europa implementaram como recomendação para aqueles que tiveram doença, eles só deram 1 dose da vacina. Outros não, continuam dando 2 doses. Mas eu acho, Marco, que nessa pergunta entra um pouco aquilo que você falou sobre as pessoas continuam com aquela mania de eu vou dosar meus anticorpos neutralizantes para saber se eu tomo vacina, se eu tomo mais 1 dose ou não, gente. Então, aquilo que a gente sabe, o que tem disponível no laboratório privado, você não sabe se está medindo, né? O que não é por aí que você vai saber. Ainda não identificamos aquilo que a gente chama de correlato de proteção. Não tem correlato de proteção. A gente já conhece para outras doenças, né? Hepatite B, a gente sabe, para algumas doenças a gente conhece, mas para essa doença a gente não conhece. E quando a gente identificar, provavelmente vai ser o correlato de proteção de curto prazo, naquele momento. E vão ser correlatos diferentes dependendo do desfecho. Do desfecho. Então, proteção para forma grave, eu preciso de uma concentração de anticorpo seguramente muito menor do que aquela que eu necessito para me proteger de infecção. Ok, acho que isso já responde também, né, a pergunta aqui a respeito da 3ª dose e estímulo de resposta em quem já teve Covid, né? Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui do colega perguntando a partir de que idade, então, seria indicada a vacinação para adolescentes, qual a vacina disponível e se é necessário tomar a 2ª dose. Além disso, ele pergunta quais são os eventos adversos mais comuns além da miocardite. Lembrando que, na verdade, a miocardite não é um evento adverso comum, é um evento adverso grave e muito raro, né? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, hoje, né, isso depende de país, mas aqui no Brasil, você pode tomar a vacina acima de 12 anos. A única vacina que tem entre 12 e 18 anos no Brasil, né, maiores de 12, menores de 18, é a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, é a única que está autorizada para uso nesse grupo etário. Idealmente, deve ser feita em 2 doses, particularmente naqueles que fazem parte de grupos de risco, etc. A gente sabe que a 2ª dose ela é importante para otimizar a proteção. O evento adversos mais comuns são dor de cabeça, mialgia, fadiga, febre. Um evento adverso que eu não sei se algum de vocês teve, mas que a gente viu muito, mais em adulto do que em adolescente, é linfadenopatia axilar, no braço da vacina, que às vezes motiva até uma preocupação, né? Que você palpa um gânglio na axila, né? Unilateral, você já pensa bobagem. Então, lembra, se for o braço que você tomou vacina, esse é um evento adverso relativamente comum com vacina de RNA mensageiro. Mais ou menos 5 a 8% dos vacinados tiveram. E de curta duração, de boa evolução, rapidamente ele regride. E como você corretamente colocou, a miocardite não é um evento comum, né? Vai depender da faixa etária. Eles estimaram em
2 casos por milhão de doses aplicadas no geral, mas quando você foca especificamente o grupo de 16 a 17 anos, meninos, esse risco pode chegar a 50, 60 por milhão. Então, ele já aumenta substancialmente, mas ainda assim é um evento não frequente. Doutor Marco, sabe que como você está presente aqui, a audiência é quase internacional, né? Tem Belém, tem São Paulo, tem de todo jeito aqui. A Cristina está perguntando sobre a vacina da Johnson, mas acho que ele já respondeu, né, Silvia? Acho que o doutor Marco já... E aí o Wilton lá de Belém perguntou sobre justamente as fake news e o impacto na vacinação, né? Como é que a gente segue atrapalhando bastante, né? Muito, né? Muita tristeza, né? O que a gente viu nessa pandemia foi a pandemia da desinformação, né? Da retirada do valor da ciência, né? Todos, de um determinado momento para outro, se viram no direito de desempenharem o papel que é reservado àqueles que fazem pesquisa, né? Que tentam responder de forma científica, né? E, infelizmente, saíram muitas notícias falsas, e às vezes não notícias falsas, mas notícias não baseadas em evidências, baseadas em relatos anedóticos, né? Que nunca ganharam relevância para outras doenças, mas que, infelizmente, para essa, ganharam muita relevância, esses relatos anedóticos, pela ansiedade que todos tinham de buscar alguma estratégia, de buscar alguma saída diferente, né? Tratamento precoce e outras intervenções que realmente trouxeram muito dano, e aí, de repente, a vacina, que nunca foi alvo de politização, de repente se tornou um instrumento de um contra o outro, uma coisa sem o mínimo sentido. Vacina não é daqui ou dali, vacinar é um elemento, né, de benefício populacional, de saúde pública, etc. Então, realmente muito triste, né? Me veio à cabeça agora, você falou de fake news e de tratamento precoce, uma coisa interessante que saiu essa semana passada, aí sim de verdade um tratamento precoce, né? É o Molnupiravir, né? Que eu acho que vocês devem ter visto aí na mídia, né? Que é um medicamento oral que, se iniciado nos primeiros dias de sintomas para COVID leve e moderada, ele consegue interferir na evolução e diminui o risco de hospitalização em 50%. São resultados muito alentadores aí. Não é para usar na COVID grave, porque aí já não adianta mais. Ele tem um princípio que é mais ou menos o princípio do oseltamivir, né? Quer dizer, você tem que introduzir na fase precoce, realmente no início da doença, para que você tenha eficácia. E é um medicamento que em breve deve chegar aqui no Brasil para uso em indivíduos com COVID-19 no seu início. E acho que a ideia vai ser usar naqueles grupos de risco. Então, você começa uma COVID-19 num idoso, num imunodeprimido, num cardiopata, etc., ele inicia o uso dessa medicação para reduzir o risco de complicação. 50% reduziu. E tem os monoclonais aí que saíram também, que vocês devem ter visto, né? Aí não é oral, é monoclonal, injetável, que alguns... De custo alto, né, Marco? Oi? De custo elevado. De custo alto, né? Custo muito alto, mas de ação prolongada, né? Acho que da AstraZeneca, se não me engano, que dura meses, né, depois da aplicação, de proteção, mas aí, obviamente, vai ser indicado para grupos de risco, etc., na sazonalidade de circulação, né, que é como eu imagino que vai acontecer no futuro, né? Doutor Marco, em havendo liberação para faixas etárias mais jovens, aí, em crianças menores de 12 anos, existe alguma observação em relação à potencial interação com outras vacinas do nosso calendário? Ótima pergunta, hein? Eu esqueci de falar disso, é tanta coisa. Bom, a gente fez uma recomendação no início, né, Silvia, de que vacinas COVID-19 deveriam ser administradas isoladamente, sem nenhuma vacina junto. Por quê? 2 razões. Uma, para que você não tivesse risco de interferência na resposta imune, num primeiro momento. E 2, e essa talvez a principal razão, farmacovigilância, para poder identificar eventos adversos e poder ter clareza a quem atribuir esse evento adverso.
Mas passado esse primeiro momento, milhões de doses aplicadas, etc., o que a gente está vendo que é dramático na nossa população? Que é um assunto que eu sei que a Cláudia gosta. A queda da cobertura das vacinas, certo? E aí, você, por exemplo, hipoteticamente, você tem uma pessoa no posto de saúde que chega lá para tomar a vacina Covid-19 e você vê que está atrasada a vacina do sarampo, está atrasada a vacina da coqueluche, etc. Eu vou perder a oportunidade de vacinar esse indivíduo? Então, começaram a sair estudos de co-administração de vacina. Então, esta semana saiu o estudo do grupo inglês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, influenza junto com segunda dose de Covid-19, tanto Pfizer como AstraZeneca, com 3 vacinas diferentes de influenza. E qual foi o resultado? Nenhuma interferência, nem para influenza, nem para Covid-19, se você administrá-las juntos. Um pouquinho mais de incidência de reatogenicidade, mas sem identificação de eventos adversos graves ou nada que limite o uso da vacina. Portanto, vários países já implementaram recomendações de que pode aplicar outras vacinas junto com a vacina Covid-19. E o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica, né? A gente discutiu isso com eles, eles soltaram uma nota técnica liberando vocês para usarem outras vacinas na mesma visita que a vacina Covid-19. Então, tem que fazer influenza, tem que fazer pneumo, né? Vacine. Marco, a live não é mais nacional. A Johanna, lá do Equador, está mandando um abraço, dizendo que, agradecendo que aprendeu muito hoje. Então, manda um beijo internacional, especial aí completamente. Eu acho que a gente já eu estou vendo 2 mãozinhas levantadas aqui, acho que Michele e Luciana, mãozinhas? Eita, elas querem falar. Eu ia pedir a doutora Luciana Monte. Ela mesma, uma das mãozinhas. A mãozinha era para ela comentar, porque assim, foram feitos, né, levantamentos muito legais, e lá no Hospital da Criança, onde a gente trabalha, a Luciana coordenou o trabalho a nossa população são de pacientes imunodeprimidos, né? E aí foi feito um levantamento dos pacientes com a pesquisa da Covid-19, não é, Lu? Eu ia falar para ela passar algum dado. Oi, gente, eu estava só aplaudindo, não estava com a mão levantada, não. Desculpa, viu? Desculpa. Eu e a Michele. Me atrapalho com essas mãozinhas aí. São mãozinhas de aplauso. Não, mas sobre a pesquisa, né, Cláudia, que você queria que eu comentasse? Isso. Sim. Doutor Marco, a gente está fazendo ainda uma coorte, né? Os pacientes, desde o ano passado, os que internaram entre julho e outubro, todos os pacientes que internaram no hospital e que quiseram participar da pesquisa, a gente começou a seguir, e aí todos os que tinham infecção pelo SARS-CoV-2, seja por PCR, clínica ou assintomática mesmo, todos os que viam um resultado molecular positivo, a gente incluiu numa segunda etapa de segmento. E aí a gente está seguindo esses pacientes por um ano, está completando um ano agora em outubro, que a gente vai encerrar a pesquisa. Então, a gente viu a parte clínica inicial e viu também as sorologias, né, um pool de anticorpos. E está seguindo esses pacientes, mas Legal. A gente ainda está analisando essas informações para trazer, né? Mas o que a gente viu inicialmente é que dos 820 e poucos pacientes que aceitaram entrar na pesquisa, cerca de 15% estavam infectados agudamente pelo SARS-CoV-2. Desses, então foram 122 mais ou menos que a gente está seguindo, e aí desses cerca de 17% tiveram MISC, né, MIS-C, né, e aí a gente está vendo a parte clínica deles, 30% foi para UTI, a gente está vendo quantos por cento eram assintomáticos, então cerca de 25% mais ou menos, e aí a gente está fazendo o segmento das sorologias e da clínica, para ver o que está acontecendo com esse grupo, né. Seguramente tem um viés aí, né, de caso de MISC muito grande, né, quase 20%. Você viu aquele estudo da Dinamarca? Depois eu passo para você. Para mim é o estudo mais bacana assim de prevalência. Só podia ser feito num país como a Dinamarca, né, com a vigilância que eles têm. Eles conseguiram estimar, Luciana, qual que era a chance de MISC em relação às crianças que contraíam a infecção pelo SARS-CoV-2. E a estimativa nesse estudo
é que para cada 4.000 infecções em crianças, você vai ter um caso de MISC. Como nós tivemos um viés, porque foram todos internados. Então, hospitalizados, claro. Todos hospitalizados, não tivemos na tá. população geral. Se a gente colocasse isso diluído nos casos leves, aí com certeza ia cair muito. Não, né? sem dúvida. Nosso Mas viés, é muito bacana esse estudo, hein? É um viés. Clínico e laboratorial, Sim, né? Você tem um laboratorial. arsenal maravilhoso aí. Vamos publicar, se Deus quiser, em breve a gente combina de conversar sobre isso também. Com certeza. Mas é isso, aí teve um viés de seleção, porque são pacientes crônicos, a maioria. A tua coorte é hospitalizado, tá bom. Isso, e assim, o que foi interessante é que os MISC eram previamente rígidos na grande maioria, em comparação com a outra população. É uma característica do MISC. O MISC, a descrição é essa, a maioria absoluta é previamente saudável. Isso. É isso. Então tá, meninos. Obrigada, Marco, gente. podemos Obrigado, encerrar. Luciana. Cadê o doutor Denis, hein? Para encerrar, cadê ele? Marco, não temos como agradecer. Muitíssimo obrigada. Aprendemos. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar com vocês de verdade, viu? Muito obrigada. Eu não vou te agradecer, não. Vou te ameaçar. Vou dizer que daqui a pouco eu estou te pedindo outra coisa, tá? Pode ter certeza. Gente, eu devo tanto ao Marco que vocês nem imaginam. Tá? Ele tem o meu coração embrulhado em dourado. Que isso. Para com isso. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Marco. Obrigado pela presença da Isilda, que, segundo o Marco Aurélio, ela está nas montanhas da Suíça. Você vê que nossa audiência é tremenda, né, Marco? A Isilda está dizendo que não. Está lá no interior de São Paulo mesmo. Estou em Sorocaba mesmo. Ah, meu Deus. Bem que eu gostaria de dar no Canadá, mas não estou, não. Ok, parabéns para todos. Muito boa você. apresentação. Parabéns. Eu queria agradecer ao Dr. Marco mais uma vez aí pela discussão tão rica, agradecer a presença de todos, aproveitar e fazer um convite, né, ao nosso 21º Congresso de Infectologia Pediátrica e Simpósio Brasileiro de Vacinas vai acontecer na primeira semana do mês de novembro, e aí eu quero que todos, né, estejam presentes com a gente. Vai ser um evento online, como o momento exige, mas não por isso menos interessante. Tá? Com liderança importante das doutoras Silvia, Cláudia, participações, sem elas o evento não aconteceria. Duas Esperamos todos, de 4 a 6 de novembro. Beijo um abraço, Marco. Muito beijo grande a todos. A lista de presença, viu, gente? Lembrar da lista de presença, quem quiser pegar o certificado para assinar. Sim, tá no chat. Obrigada, gente. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz Dia do Médico. Amém. Tchau. Tchau, Denis.